Bom dia, sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Estapar. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e que o conteúdo ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, em ri.estapar.com.br, onde também é possível acessar o material completo da divulgação de resultados. A apresentação utilizada hoje pode ser baixada pelo ícone de chat, inclusive na versão em inglês. Para aqueles que desejarem tradução simultânea, essa funcionalidade está disponível na plataforma. Basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela, e selecionar o idioma de sua preferência, português ou inglês. Quem estiver acompanhando em inglês pode silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, os microfones dos participantes permanecerão desativados. Ao final, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para participar, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e envie sua pergunta por escrito para entrar na fila. Gostaríamos de lembrar que as informações contidas nesta apresentação, assim como eventuais declarações feitas durante esta teleconferência relacionadas a expectativas de negócios, projeções ou metas operacionais e financeiras da Estapar, baseiam-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Essas declarações não constituem garantia de desempenho futuro, pois envolvem riscos e incertezas relacionados a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, de mercado ou fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e fazer com que os resultados reais diferenciem-se de forma relevante das expectativas aqui expressas. Hoje contamos com a presença dos executivos Emílio Sanches, CEO, e Daniel Sorage, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora, passo a palavra ao senhor Emílio Sanches, que iniciará a apresentação dos resultados. Obrigado, Tomás. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos nesse nosso novo atualização aqui do terceiro trimestre de 2025 da Estapar. A gente vai falar dos destaques, como todo trimestre, os resultados, considerações finais, e depois a gente vai abrir nosso perguntas e respostas do Q&A. A gente volta a falar com vocês, com os investidores, todos que têm dúvidas sobre o resultado da companhia. Falando já dos destaques aqui na página 5, e já avançando aqui, depois o Daniel vai explicar melhor os resultados. A gente teve uma entrega de receita recorde esse trimestre, 486 milhões de reais. Foi um crescimento forte da companhia esse trimestre, ficamos muito felizes, 21% de crescimento em relação ao terceiro tri, fruto de novos negócios, né? A gente tivemos 30 novas inaugurações nesse trimestre, a dedicação da nossa área de operações. Então, nós estamos com uma disciplina muito forte em todas as variáveis aqui de receita, custos, pensando no crescimento da companhia, como a gente já vem falando nos últimos anos. O EBITDA acompanhou a receita, até um pouco maior, foi um crescimento de mais de 25% nesse trimestre, batendo quase 100 milhões de reais, né? Então a gente ficou até frustrado de não bater 100 milhões, chegamos em 96,7, mas os 100 milhões do trimestre está chegando, em breve vamos conseguir já anunciar esse número. O lucro líquido, a gente já vai reduzindo o nosso prejuízo ao longo dos últimos trimestres. Esse trimestre já viu um lucro líquido um pouco até mais forte, 7,8 milhões, um crescimento expressivo em relação ao último trimestre. E no ano, nós já atingimos um lucro, já podemos falar que esse ano vai ser um ano lucrativo para a companhia. Dos últimos anos, talvez seja o primeiro ano que vai ser lucrativo nos últimos 10, 15 anos da companhia. Muito importante isso. Investimentos dando retorno, a disciplina financeira nossa, que começa sempre na receita, até lá a nossa depreciação, amortização e, consequentemente, todo o trabalho que o Daniel e o time do financeiro vem fazendo com as nossas dívidas, que acaba reduzindo bastante o nosso custo da dívida, independente da Selic, que está muito alta, batendo em todo mundo, mas a gente consegue aqui fazer os nossos desvios e reduzir e ajudar a companhia a crescer. Chegamos a bater CDI mais 4,5, né? Quem acompanha a gente há bastante tempo, a gente já chegou nesse patamar, agora com essa redução estamos em CDI mais 1,6, o que acaba ajudando, né? Em vários fatores. No nosso lucro, a nossa dívida líquida vem reduzindo, e estamos muito felizes com mais esse resultado. Foram 30 inaugurações, a gente vai falar um pouquinho a mais, um trimestre forte, junto com a nossa área comercial, que vem fazendo um trabalho exemplar, Brasil inteiro. Então, a gente continua nesse ímpeto, essa
essa forma de trabalhar que nós adotamos aqui dentro, no time de operações, com o time comercial, com o nosso back-office, tudo alinhado, integrado, vem dando muito resultado e a gente espera que isso seja a nossa cultura, que a gente vem fazendo, seja esse crescimento de inaugurações, resultados sejam consistentes ao longo dos próximos trimestres. E a nossa receita da área do digital e eletromobilidade são duas linhas de negócio aqui que a gente já vem apoiando bastante, o Zoom+, que é a nossa plataforma digital, cada vez mais dando resultado para a gente vem naquele crescimento consistente, sem muitas loucuras, né, como certas startups fazem, que é comum fazer, não é o nosso caso. A gente vem mostrando crescimento, sempre alinhando o growth, o crescimento com a responsabilidade de não ficar gastando muito dinheiro com marketing, vamos dizer assim, né? Então a gente vem crescendo forte, são 20% em relação ao trimestre anterior, atingimos as receitas que vêm advindas dos produtos digitais, já alcançaram 26 milhões de reais nesse trimestre, e a receita das elétricas, 42% também, atingiu 6 milhões e meio. Ainda são números ainda tímidos, podemos falar assim, em relação aos milhões que a gente fatura, mas faz parte da nossa estratégia de médio e longo prazo, cada vez mais dar maior protagonismo para essas frentes. Avançando para a página 6 aqui, a gente está falando um pouco de algumas, como podemos falar, são algumas operações que nós abrimos ao longo desse trimestre. É um desafio abrir 30 operações, né? Porque não é só o ponto de ganhar a operação, que é o trabalho que a gente faz com a área comercial, mas para fazer a implantação. São, em média, 10 operações por mês, espalhadas no Brasil, né? Então, vocês veem aqui Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, lá em Salvador. Praticamente são implantações Brasil afora, o mesmo time que faz, né? Então a nossa equipe aqui que toca, as diretorias que tocam as operações é a mesma, então a gente fica contente de conseguir entregar isso aqui, apesar de me cobrarem que a gente está sempre querendo abrir mais, né? A gente abre 20 operações, acha pouco, abre 30 operações, acha bom, depois acha pouco, que a gente quer sempre abrir mais operações para continuar esse crescimento. Então foi um número muito bom, 30 operações, a gente espera continuar nesse pace de aberturas, não é fácil, mas estamos felizes com esse terceiro turno e a gente espera em breve falar números até melhores. Na página 7, a gente dá uma visibilidade um pouco de que a gente considera importante, que é o shopping centers, né? Hoje já representam 90 operações, um pouquinho mais de 10% de número de operações hoje da Estapar são de shopping centers, mas o importante aqui é mostrar a qualidade e o tamanho dos shoppings que a gente administra hoje, né? Então, a gente acabou de inaugurar agora no quarto TRI, que pode falar, é recente, não teve impacto nos números do terceiro TRI, passa a ter daqui para frente, foi o Shopping Aricanduva e o novo shopping de Ribeirão Preto, do mesmo grupo, que a gente acabou ganhando, como podemos falar assim, fomos escolhidos para operar esse shopping, estamos muito orgulhosos, já operávamos do mesmo grupo Shopping Interlagos há muitos anos, e aí com a eficiência, a qualidade, a confiança, nós fomos escolhidos para administrar o Aricanduva e o Ribeirão. E também o Shopping Center Norte, podemos considerar aqui um dos maiores também shoppings aqui da região de São Paulo e do Brasil, o Shopping Center Norte, também estamos junto com eles já há um bom tempo, para mostrar o tipo de operações que nós temos. Hoje a gente administra em shopping center mais de 83 mil vagas e representa aproximadamente 21% da nossa receita. Então, é legal mostrar alguns ativos que a gente vai querer mostrar para todos aqui, o nível de ativos que a Estapar administra, né? Não só em shops, mas futuramente eu vou mostrar praticamente as arenas, hospitais e assim vai. Avançando para a página 8, falar um pouquinho mais da atualização que a gente faz do Zoom. Zoom mais a nossa plataforma digital. Atingimos 8,3 milhões de usuários. É um número muito legal, mas a gente acredita aqui que esse número pode ultrapassar os 10 milhões de usuários ano que vem. Estamos correndo para isso. Vamos passar já de 8 milhões e meio, quase bater 9 milhões já no final do ano. Estamos animados com esse crescimento. É um crescimento sustentável, é um crescimento passo a passo, que cada vez mais nas nossas operações, seja de Zona Azul,
seja nas operações da Estapar, a gente está cada vez mais incentivando a pessoa a fazer uma reserva de vaga através do app, pagar seus tributos, pagar sua multa, fazer seu seguro através da nossa plataforma digital e vem crescendo todas essas frentes, que acaba representando aqui um crescimento de 20% na receita do Zoom, que vem de produtos digitais, não da Estapar para pagar um estacionamento de reserva, mas os produtos digitais atrelados a isso acaba gerando esse resultado. Uma linha de receita que vem crescendo ano a ano. Foram mais de 16 milhões de transações em 3 meses, né? Ou seja, pessoas pagando Zona Azul, pessoas contratando seguro, clientes aqui pagando Estapar, ou seja, são muitas transações aqui diariamente, que a gente atingiu esses 16,9 milhões de transações, o crescimento de quase 25% em relação ao ano passado, mostra a nossa força de atacar esse mundo digital também, a gente está muito satisfeito com esses números. E a receita total da companhia, que engloba aí sim o estacionamento, que através do Zul já corresponde a 22% da nossa receita, já vem através do nosso app. Isso vem desde uma receita de Zona Azul, vem um cliente que paga faz o reserva de vaga numa arena, num aeroporto, ele, através do app, a gente contabiliza, ele vem através do Zul Mais, que representa esses 22,2%. A gente espera em breve chegar nos 30 aqui, mas estamos correndo para isso. Zelectric, página 9, é o que a gente vem atualizando vocês todos. Atingimos 6,5 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 42%. Crescimento orgânico e consistente, sem grandes loucuras. Fechamos o ano com 1.041 postos de recarga, agora são mais de 330 e poucos aqui no terceiro TRI, né? A gente atingiu, estamos praticamente em 85 cidades representativas, vem crescendo, consistente, estamos super felizes, temos 59% dessa empresa, temos sócios muito legais, já avançando para a página 10 aqui, vocês podem ver e ter a foto do Pedro, que é o nosso sócio e CEO das Electric, é uma empresa que a gente apoia muito, estamos juntos, são operações que não estão apenas dentro da Estapar, elas estão também em outros lugares, né? Então nós temos hubs que estão fora da Estapar, a gente acabou de inaugurar um hub super legal em Porto Alegre. Temos também postos de recargas em shoppings que não são administrados pela Estapar e até em estacionamentos que não são administrados pela Estapar em condomínios residenciais. Então a gente vem crescendo muito forte. Aqui a nova parceria que a gente fez com a Vultibras, o que duplicou a possibilidade de clientes elétricos conseguir carregar seus carros elétricos através do aplicativo elétrico, né? Então a gente cada vez mais a gente está dando essa oportunidade, então um cliente elétrico não fica restrito às elétricas, né? Do app, a gente abre essa interoperabilidade aqui com a Vultibras, atingindo 2.500 eletropostos espalhados pelo Brasil, o que acaba facilitando a vida das montadoras, dos motoristas, que no final do dia são os nossos clientes finais, né? Lembrando que a gente tem 2 tipos de clientes, os que nos contratam, que é o B2B, e o B2C, é a pessoa que acaba usando algum tipo de serviço da Estapar e a Zelet, que é um deles. Então, felizes com essa nova parceria com a Vultibras, a gente espera em breve crescer cada vez mais, com mais parcerias, mais crescimento, facilitando a vida do motorista. Avançando aqui na página seguinte, na página 11, a gente fala muito de números aqui, né? Então, empresas que são muito disciplinadas financeiras acabam esquecendo de olhar pessoas. Não é o nosso caso. Então, no 4º ano seguido, a gente recebeu o selo do GPTW. Um selo importante porque não só apenas pelo selo, mas a gente são 7.000 funcionários da Estapar que passam pela pesquisa e a gente extrai muitas informações aqui para melhorar cada vez mais a nossa operação, né? Então, chega algumas críticas, chega alguns pedidos de melhoria, chega algumas elogios também, muitos vêm e a gente acaba acertando aqui e melhorando para o ano seguinte, a empresa está cada vez mais preparada, mantendo um turnover estável, que não é fácil hoje, um turnover de qualquer empresa, de empresas que nem Estapar, assim, tem que lidar com turnover hoje no Brasil, que é muito alto, mas a gente consegue fazer essa administração, consegue reter os funcionários, e estamos felizes mais esse ano com o selo, crescendo a nota. Então, a gente acredita que esse misto de pessoas,
disciplina e os processos bem feitos aqui para a nossa inovação, está dando um excelente resultado para aqui, para nós, executivos, para nós, funcionários, e, consequentemente, para os investidores. Eu vou passar para o Daniel para explorar mais aqui os números, depois a gente volta com as considerações finais e com o Q&A. Tá bom, Daniel? A bola é tua agora. Obrigado, Emílio. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo, são 11h17 com vocês. Mais uma vez orgulhoso, de falar, de apresentar aqui os resultados do terceiro trimestre de 2025. Mais um trimestre de recordes, de crescimento, melhorias importantes dos nossos fundamentos. E resultados esses que são construídos, não só aqui pelo Management Team, mas também construídos pelos 7.000 colaboradores que estão em mais de 100 cidades distribuídos em todo o Brasil. Então é com muito orgulho aqui que a gente apresenta os resultados, começando pela página 13, onde a gente fala aqui do nosso portfólio, que atingiu 804 operações em setembro e 520 mil vagas. Aí um crescimento de 10% na comparação da quantidade de operações com o ano passado e um crescimento de 30 mil vagas na comparação anual. Essas 30 mil vagas, o crescimento ele se concentra no segmento alugadas administradas, como a gente vem fazendo trimestre após trimestre, mas eu queria destacar também que o crescimento nos segmentos contrato de longo prazo e concessões on-street. Concessões on-street foi a concessão do município de Mauá, da zona de Mauá, que aconteceu no final do ano passado, que está contribuindo para os nossos resultados do ano de 2025. E no segmento contrato de longo prazo, destaco que é o segundo trimestre consecutivo que a gente cresce na casa de 5 mil vagas. Esse é um segmento que a gente voltou a crescer e crescer com os fundamentos em dia, crescer com disciplina na alocação. A gente vai poder comprovar que esse crescimento nesse segmento ele foi saudável quando a gente for falar de EBIT, quando a gente for falar de dívida líquida. Antes de passar para frente, também destaco o churn, ele continua super baixo, né, e sempre explico o que quer dizer um churn de 0,30% no trimestre. Ele quer dizer um churn de operações que nós perdemos, ou foram operações pequenas, ou de margem de resultado de pouca relevância no nosso portfólio. Não adianta crescer, a gente tem que crescer e manter os nossos contratos. A gente vem tendo muito sucesso aí nas nossas renovações. Passando já para a parte financeira dos nossos resultados, no slide 14, o Emílio já antecipou, né, uma receita líquida de 486 milhões de reais, crescimento de quase 22% na comparação trimestral. Esse crescimento ele vem sim aí do crescimento do número de operações trimestre após trimestre, ele vem de novas receitas do digital, né, o Emílio bem comentou, está para já 22% das nossas receitas passam pelo nosso aplicativo Zoom+. E destacar também o recorde, né? Não fosse por um trimestre, se não me engano, o primeiro trimestre desse ano, estamos aí a 14 trimestres, recorde trimestre após trimestre. 14 trimestres são quase 4 anos, né? 3 anos e meio. A gente fala de uma empresa ali em 2022 que tinha 650 operações e agora estamos com 800 operações com um resultado cada vez mais saudável. Então, eu acho que é um crescimento que vale a pena destacar aí a trajetória da Estapar nos últimos anos. Passo para o próximo slide, onde a gente fala aqui já de resultados após aí a gestão de disciplina de custos da empresa, onde a gente teve um lucro bruto no trimestre de 130 milhões de reais, crescimento de 21% na comparação trimestral, e uma estabilização da margem bruta. Essa estabilização da margem bruta está relacionada ao crescimento do segmento alugadas administradas, que são segmentos que com tipicamente margens menores do que os demais segmentos, onde a gente aloca capital, e essa é uma tendência que vem dos últimos trimestres e se mantém na medida que a gente vai manter um mix de portfólio saudável do ponto de vista de alavancagem operacional. Esse mesmo comportamento, já passando para o próximo slide, ele é esperado para o EBITDA. O EBITDA ajustado, a gente mostra aqui, nossa melhor proxy de geração de caixa operacional atingiu 96,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2025. Aí um crescimento de 25% na comparação trimestral e, novamente, uma estabilização da margem EBITDA, que atingiu aí quase 20%. Essa é a mesma tendência e é a mesma explicação dos fundamentos do lucro bruto. Passando para o próximo slide, aí sim, no EBIT, onde a gente tem pós custos operacionais, despesas administrativas, a gente tem os custos de investimento, as despesas de depreciação e amortização, onde a gente mostra assim, não só um crescimento nominal, mas um crescimento na margem.
O EBIT ajustado do terceiro TRI, ele foi de 53 milhões de reais, aí sim um crescimento de mais de 50% na comparação trimestral e um crescimento da margem trimestre após trimestre, onde nós saímos ali de 2022 de uma margem de 1% e agora estamos com uma margem de quase 11%. Esse é o resultado de um crescimento com disciplina de alocação de capital. E passando para o indicador que a gente declara que não mais do que um objetivo, é uma obsessão da companhia, é tornar a empresa lucrativa e um lucro sustentável, um lucro estrutural. No terceiro trimestre de 2025, atingimos um lucro de 7,8 milhões de reais, um crescimento de 150% na comparação anual. Quando a gente olha o lucro no gráfico ao lado, nos últimos 12 meses, atingimos 8,3 milhões de reais, um crescimento de 23% na comparação, perdão, um crescimento de 23 milhões de reais na comparação com o ano passado. Como o Emílio comentou, a empresa entrou numa trajetória lucrativa e é isso que a gente espera para 2025 e daqui para frente. Uma empresa crescendo de forma saudável e lucrativa. Passando já agora para a gestão de caixa e dívida, vamos para o slide aqui do nosso fluxo de caixa do trimestre, onde nós começamos o caixa com 324 milhões de reais e terminamos com um caixa alto aqui de 338 milhões de reais. Esse resultado vem de uma forte geração de caixa do EBITDA, né? Tivemos um EBITDA na casa aí dos 100 milhões de reais e tivemos também uma forte variação no capital de giro. Essa variação ela foi efeito de uma operação muito bem executada pela nossa tesouraria e uma operação super conservadora, uma operação de antecipação de recebíveis, que a gente começa cada vez mais a colher os frutos, por exemplo, da nossa operação digital. São operações com custo muito atrativo e que também ajudam no financiamento do nosso crescimento. Depois da geração de caixa operacional, tivemos aí a casa de 40 milhões de capex, um montante de capex na média dos últimos trimestres, de novo, disciplina na alocação, e tivemos também aqui uma variação no endividamento líquido, que significa amortização de dívida, né, faz parte do tema Liability Management, que a gente vai falar aqui no próximo slide, e pagamento de juros. Destaco aqui, como sempre, a Estapar nunca deixou de pagar nenhuma parcela de financiamento, nenhum juros. A Estapar sempre honrou com seus compromissos financeiros. Isso é com que fez e vem fazendo com que a gente venha tendo muito sucesso no Liability Management, que é uma credibilidade com os nossos credores. Passando para o próximo slide, número 20, aqui a gente mostra justamente o resultado do Liability Management, que é um trabalho que ele vem sendo feito há mais de 2 anos, ele continua sendo feito e continuará sendo feito. A diferença é que ele tá cada vez mais fácil e está cada vez gerando mais resultados para a empresa. O que são esses resultados? Manter uma dívida líquida estável, permitindo a empresa crescer, e aí, nesse caso, atingimos aí uma dívida líquida de 748, 749 milhões de reais, uma leve redução em comparação com o trimestre. Tivemos uma redução do custo da dívida, ou seja, a gente vem conseguindo trocar dívidas caras por dívidas baratas. Saímos de um patamar ali, como o Emílio bem comentou lá atrás, de um patamar de CDI mais 4,5, atingimos em 23 CDI mais 2,8, em 2024 2,5 e agora 2025 CDI mais 1,63. Como eu comentei, esse trabalho ele é contínuo e aí a gente ainda vê espaço para melhora na redução, na compressão desse spread, graças aí à nossa melhora de crédito e relacionamento com o mercado de capitais. E por último, faz parte do Liability Management, manter a dívida estável, reduzir o custo da dívida e manter os vencimentos equilibrados aí com a nossa geração de caixa operacional. A gente terminou com uma posição de caixa de 338 milhões de reais, temos vencimento no curto prazo de 220 milhões de reais e esses vencimentos bem distribuídos para os próximos mais aí de 4 anos. Passando para as considerações finais, só queria deixar aqui novamente o meu agradecimento para a companhia, tá? Esse resultado que ele é construído por toda a companhia, uma companhia com operações cada vez mais relevantes, com um negócio cada vez mais digital e com seus fundamentos financeiros cada vez mais saudáveis. Nos vemos de novo aqui na parte de Q&A. Passa a bola para você, Emílio. Obrigado, Daniel. Para nas considerações finais, talvez um resumo do que a gente falou aqui. Foi um trimestre bom. Alguns investidores perguntam para a gente se essa recorrência vai ser uma rotina da Estapar daqui para frente. A gente não dá para garantir nada, mas
a gente achou um bom resultado, não achou um excelente resultado. Então, eu acredito aqui, toda a diretoria, todos os funcionários, a gente tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para entregar, temos muitas oportunidades. O mercado é grande, né? Então abrir 30 operações a gente acha que é pouco ainda, por incrível que pareça, no trimestre. A gente tem uma ambição boa, bacana, mas sempre com uma disciplina muito forte financeira. A gente não está abrindo mão com a disciplina. Seja para nós, seja para o nosso contratante, né? A gente vê uma relação de ganha-ganha. Então, quando o contratante nos escolhe, não é que a gente faz a melhor proposta financeira apenas. Obviamente que isso, o dinheiro ele é commodity, né? Então qualquer um pode fazer, não só a gente. Mas todo o esforço que a gente coloca de pessoas, toda a nossa tecnologia, o cliente, o contratante reconhece isso e cada vez mais está tendo mais facilidades para renovar, mais facilidade para ganhar novos contratos, isso nos deixa muito felizes. Então, com isso, a gente vê que a gente tem um potencial de crescimento cada vez maior. O Daniel falou do caixa que nós temos, uma empresa que nem a nossa ter quase 350 milhões no caixa, gera muitas especulações. Ah, vocês vão pagar dívida, vocês vão investir esse dinheiro. É um pouco dos dois. Então a gente vai ver o que é melhor para a companhia, né? Obviamente que pagar dívida é sempre bom, mas também investir em bons ativos que nos dará um retorno no curto, médio e longo prazo é uma dinâmica que a gente tem aqui e a gente não vai abrir mão dessa disciplina aqui dentro. Então o que a gente pode prometer para todos aqui é que a gente vai continuar com super empenho, olhando todo investimento linha a linha, eu particularmente, o Murilo, que é o nosso VP, o Daniel, todos aqui participam. Qualquer investimento que a gente faz, a gente sente e discute arduamente, né, se vale a pena ou não. Temos o comitê financeiro, que a gente é sabatinado e depois, a posteriori, a gente tem um conselho que aprova qualquer investimento que faça sentido, né, de um determinado valor, o conselho aprova. Então, esse alinhamento aqui entre todos está gerando esse resultado. Então, a gente acredita que teremos sim bons trimestres para entregar nos próximos daqui para frente. A área comercial indo super bem, a área de operações indo super bem, o back-office indo bem, muita coisa, muitas pessoas perguntam, e aí, o que vai mudar, transformar o negócio de vocês? Não sabemos responder, estamos atacando, estamos fazendo, a gente vê que tem muitas oportunidades e estamos como qualquer empresa, trabalhando e achando oportunidades para gerar cada vez mais retorno para a gente, mas sempre focado no core, sempre focado no retorno sobre investimento e focado no atendimento no cliente, seja no B2B ou seja no B2C. Então, acho que agora a gente pode ir já, né, Tomás, para perguntas e respostas aqui. Chegaram algumas perguntas para a gente, mas espero que a gente volte em março com vocês todos apresentando o final do ano aqui, que seja tão bom ou melhor que esse trimestre aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado, Emílio. Damos início agora à nossa sessão de perguntas e respostas. Lembramos que, para enviar suas perguntas, basta clicar no ícone Q&A localizado na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Pedimos por gentileza que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é de um investidor pessoa física. Gostaria de entender se o forte desempenho na gestão de capital de giro e a consequente geração de caixa operacional no terceiro TRI 2025 são sustentáveis ou se incluem fatores não recorrentes que não se repetirão nos próximos trimestres. Valeu, Tomás, obrigado pela pergunta. Nessa intensidade que foi no terceiro trimestre, foi um efeito one-off. Nós temos a oportunidade para fazer outras vezes, mas nessa intensidade a gente é um efeito mais one-off específico do trimestre. Como eu comentei, foi uma operação de antecipação de recebíveis da nossa carteira digital. A gente, aqui no Liability Management, a gente vem sempre buscando, né, alternativas das mais diversas possíveis, bilaterais, unilaterais, instrumentos estruturados, instrumentos incentivados. E nesse caso aqui foi uma operação bem trivial de mercado, que tinha uma cotação de mercado interessante, tanto a ponta do passivo como do ativo. Então foi uma operação que a gente fez que deu esse resultado importante. Mas quando eu digo que a gente pode continuar esperando sim uma boa gestão do capital de giro, é que temos bastante oportunidade aqui. Temos oportunidade dos nossos mais diversos meios de recebimento das nossas vendas
e temos também trabalhos para fazer com nossas contas a pagar. A gente olha aqui a gestão da companhia também ali no operacional, no dia a dia. A gente tem um time forte aqui no back office, explorando as melhores oportunidades que a gente tem no nosso negócio. Parabenizo aqui, né, o resultado do time aqui, o nosso time de gestão financeira. E a gente está, enfim, acho que no futuro podemos ter novos assim, mas não nessa intensidade. Só complementando aqui a resposta do Daniel também, que tem indiretamente em relação à pergunta, ele tem um efeito runoff em relação ao caixa, mas em termos de EBITDA não. Né? Então, o EBITDA da empresa ele é recorrente, ele passa a ser daqui para frente nesse patamar. Vamos à próxima pergunta, também de um investidor pessoa física. Quais são as principais estratégias ou triggers que a companhia planeja para aumentar a liquidez de suas ações e atrair o maior interesse do investidor institucional? Essa pergunta ela é recorrente aqui para a gente, todos devem ter acompanhado o movimento entre os acionistas, o que reforça o nosso acionista controlador, o grau de satisfação que ele está tendo com o resultado da empresa. O nosso trabalho hoje aqui, o nosso mandato nesses últimos anos foi gerar cada vez mais retorno para os acionistas. Né? Então, o que a gente procura fazer, a gente tinha uma dívida muito alta em relação ao EBITDA, a gente reduziu bastante. Hoje temos um conforto de alavancagem, temos um conforto de alavancagem operacional também, e a gente colocou, a empresa está num caminho muito bom, é uma coisa que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? E gerando valor. E cada vez mais tem investidores querendo entrar no cap table da empresa, e a gente sim vem trabalhando, vamos trabalhar, a gente não consegue dar nenhuma informação mais concreta nisso, mas acho que em breve podemos ter alguma oportunidade. Obviamente que o mercado de capitais hoje ele não ajuda muito, né? Então acho que então são três fatores. O primeiro fator é a empresa ser uma empresa interessante. Isso acho que é o nosso trabalho aqui que estamos fazendo. Eu estou confortável que estamos no caminho certo de ser uma empresa que qualquer investidor gostaria de estar. O segundo passo é o mercado se abrir, né, para novas oportunidades. Acho que isso não está na nossa mão, mas tem que estar preparado. E o terceiro é os investidores hoje estarem junto com a gente aqui, bolar uma estratégia. A gente vem conversando aqui com bancos que nos apoiam na área de IB, mas eu acho que em breve podemos dar alguma notícia, mas no curtíssimo prazo não temos o que fazer. A próxima pergunta é do Leandro Lima, da Fami Capital. Qual o potencial de receita adicional que a Estapar estima para a Zelectric a partir dessa parceria com a Voltbras nos próximos 5 anos, considerando as taxas de roaming e aumento de ocupação das 1.300 estações próprias? Leandro, obrigado pela pergunta. A Zelectric é uma empresa hoje que a gente está olhando o longo prazo. Essa pergunta é uma pergunta boa. A gente espera que, não sei te responder nos próximos 5 anos, tá? Mas o que a gente quer é dobrar a receita dessa empresa aí rapidamente, seja com a parceria com a Voltbras, seja com novas parcerias. Eu estou olhando ela aqui muito mais no longo prazo. É uma empresa que a gente olha muito mais como um benefício para o cliente final, tá? Obviamente, com a disciplina financeira, né? Gerando retorno. Só para você ter uma ideia, a gente, até um ano atrás, 80% da recarga era gratuita para os clientes, né? Então, era quase um benefício que a gente gerava ali no estacionamento, no shopping, era gratuito. Hoje, não sei se você acompanha, hoje a gente inverteu isso. Estamos 70% já é cobrado e 30% não. Então a gente tem uma oportunidade aqui primeiro de cobrar 100%, deixar de ser gratuito, né? Então era um benefício, a gente está mudando isso, que acaba ajudando a receita, e com a Voltbras é o mesmo. A gente espera que esse crescimento vai ter, mas não tem grandes números para te falar agora não. Tá? Acho que futuramente a gente vai conseguir dar mais cor em relação a isso, mas a gente olha como uma oportunidade de longo prazo, que tem uma pergunta seguinte aqui que a gente pode fazer até para contribuir.
mas eu não olharia a Zelétrica agora, a receita dela, como uma variável muito importante numa modelagem, tá? Nesse momento. A próxima pergunta, sobre o mesmo tema, é do José Guilherme Vieira, investidor pessoa física. Recentemente, a VEG avaliou a Tupinambá com valuation de 70 milhões. Empresa com 8,6 milhões de receita líquida em 2024 e foco em software de gestão de redes. A Zelétrica, com 8,6 milhões de receita líquida projetada para 2025, e nos próximos meses, com a parceria Voltbras, passará a oferecer o mesmo modelo de interoperabilidade e gestão digital da Tupinambá, mas com vantagem de uma rede física consolidada. Diante desse posicionamento, qual o valuation que a Estapar estima para a Zelétrica hoje? Obrigado, José. Que eu falei, vou seguir aquela resposta anterior. A gente está muito mais focado nela como um serviço que vai gerar uma oportunidade do que no valuation. Obviamente, né, que a gente tem um desejo aqui dentro, mas essa aquisição, esse pagamento da VEG por 70 milhões, obviamente que a gente vê com bons olhos. É um mercado ainda muito pequeno no Brasil, apesar de números de carros elétricos, híbridos, estar vendendo cada vez mais, mas ainda tem muito espaço para mercado, para empresas, a Las Electric, a interoperabilidade a gente vê com bons olhos, cada vez mais ganhar dinheiro, ganhar protagonismo nisso. Eu estou mais focado aqui, nós estamos muito mais focados num, num, nessa rede, nessa construção, com esse espaço físico, que é o nosso grande ativo, né? Esse ativo da Estapar, ele é fundamental para a gente, não só para carregadores, mas para outras frentes que a gente está olhando aqui, que em breve a gente poderá dar mais luz com relação a isso. A gente vê como uma oportunidade imensa. Então, vamos dizer que nós temos um bebê sendo criado aqui dentro, que futuramente, como o mercado for crescendo, isso pode valer muito para a gente, pode ser uma grande oportunidade que pode sim ajudar a gente a valer cada vez mais. A próxima pergunta é do Eduardo Eliseu, analista da CL4 Capital. Como está a dinâmica de repasse de tarifa como um todo? Se puder, poderia dar mais granularidade sobre esse tema para a Zona Azul? Obrigado. Eduardo, obrigado pela pergunta. Quando você fala de tarifa, imagina que seja falando da tarifa ali para o motorista, né? Os contratos de concessão, de forma geral, eles possuem cláusulas de repasse de inflação todos os anos nas tarifas. Na Zona Azul de São Paulo, isso acontece todo janeiro, tipicamente. A gente atualmente está com uma tarifa de R$ 6,66, né? Valor quebrado, que remete justamente, né, ano após ano, a gente vai repassando inflação nesse contrato. Então, a gente acompanha e a correta e precisa execução do que estão nos contratos de concessão. É por aí. A próxima pergunta é da Luísa Braga, investidor pessoa física. Vocês têm uma estimativa de quantidade de inaugurações para os próximos trimestres? Luísa, obrigado pela pergunta. Temos estimativas, temos desejos, temos vontade, temos sonhos. O que a gente quer abrir é 100 operações por mês aqui, se possível, né? Então, a nossa estimativa é essa. O céu é o limite, queremos crescer, a empresa tem que gerar valor, seja para o acionista, seja para a equipe aqui dentro. Então, é uma tarefa árdua aqui, né? Mas não existe um número absoluto. Às vezes, abrir uma operação vale mais do que abrir 10, né? Então, o número de operações ela é importante, mas ela não é fundamental para o nosso modelo de negócio. Então, não existe uma estimativa, não tem uma meta, vamos abrir 50, 100, não. Mas um desejo meu pessoal, que eu ventilo aqui, quem me conhece bem aqui na empresa, a gente fala que quer cada vez dobrar a empresa, né? Então, se a gente tem 800 operações, eu quero ter 1.600 o mais rápido possível. Se vai ser em 3, 6 meses, um ano, não sabemos. Mas o nosso desejo, a nossa cultura é essa: é crescer, crescer, crescer com disciplina e gerar valor. Encerramos por aqui a sessão de perguntas e respostas. O time de relações com investidores permanece à disposição para atender quaisquer dúvidas adicionais. Aproveitamos para informar que a próxima teleconferência de resultados
referente ao quarto trimestre de 2025, será prevista para março de 2026. Agora, passo a palavra ao Emílio para as considerações finais. Bom, primeiramente, agradecer novamente esse código de resultados ao time de RI aqui dentro, toda a equipe Stapar, os 7.000 funcionários que nos apoiam diariamente aqui na empresa, uma empresa praticamente 24/7, né? Então, muitas operações nossas trabalham 24 horas por dia, é uma empresa que está sempre ligada. Obrigado aos nossos contratantes, né? Por mais um trimestre acreditar, confiar em nós, todos os investidores que nos apoiam, que estão aqui participando desse código de resultados. Então, muito obrigado a todos. Espero que em março a gente volte aqui com todos novamente para falar do quarto tri, final do ano, com mais notícias legais, com bons resultados. E obrigado pelo apoio, os credores, junto com o Daniel aqui, nos apoiando, também o que acaba nos ajudando, reduzindo a nossa dívida, né? Nosso custo de dívida. Então, eu acho que esse apoio de todos, que vai dos funcionários, fornecedores, investidores e clientes, está trazendo um sucesso para a companhia, que a gente venha já prometendo tempos atrás, a gente vem mostrando o que é possível. E mostrar para todos aqui que é possível. Quando a gente acredita, a gente fica feliz com os resultados e a gente espera manter esse ritmo daqui para frente. Obrigado a todos.